E aí, pessoal, esporte científico na área. E hoje vamos falar de Brasil e Alemanha, final da Copa do Mundo de 2002. Novamente, para alguém que olhou em loco essa final, mas comentários de quem assistiu depois. Eu era muito novo quando assisti essa final e creio que seja a primeira vez que eu esteja olhando novamente em loco esse jogo. Já olhei muitos melhores momentos dessa partida, mas primeira vez, e fazendo os comentários iniciais sobre o que eu achei, vendo posteriormente, agora mais maduro, sobre essa partida. Então, primeiramente as escalações, né? A Alemanha com Kahn, Hamelon, Link, Metzelder, nome que vocês vão conhecer tanto como jogador alemão, mas como nas seleções alemãs posteriores. A mesma coisa com o Frings, né? E o Bold não, né? Bold, Jeremies, Hamann, o Schneider e o Neville jogou posteriormente também, mas o Klose, o maior artilheiro de todas as Copas, que também todos iriam conhecer, mas o Klose, o Frings, o Metzelder e obviamente o Kahn, creio que os mais ligados em futebol conhecem esses nomes. O resto são nomes mais desconhecidos para o grande público. Esse time da Alemanha é bem burocrático e sempre ressalto, importante ressaltar para todos os mundos, que o craque desse time, sim, foi o Kahn, o melhor jogador da Copa, mas o grande nome do time, até inicialmente da Copa, era o Ballack, que não estava na final por ser suspenso. Inclusive, depois dessa final, a FIFA mudou a regra, né? Foi por causa do Ballack não estar na final que a FIFA mudou a regra. Muito falam também do Kahn, que ele ter sido eleito o melhor jogador, que eu já fiz um vídeo sobre o Kahn aqui, específico do porquê que ele, da minha hipótese, porquê que ele falhou na final da Copa, de estar lesionado. Vejam aí no canal esse vídeo. Posso conhecer o link aqui talvez posteriormente, mas falam muito que no Brasil que mudaram a questão do melhor da Copa já ter sido eleito ali prévia final e tal, mas isso acontece não só por causa do Kahn. O Kahn corroborou isso, foi porque em 98 o melhor da Copa foi o Ronaldo, então foi por uma dupla sequência, mas o fato do Ronaldo ser o melhor da Copa em 98 nunca foi um escândalo para o Brasil, né? Coisa que o Zidane comeu a bola naquela final e ninguém comenta isso. Enfim, nacionalismos à parte e coisas. Indo para a escalação do Brasil: Marcos, Lúcio, Edmilson e Roque Júnior, Cafu, Roberto Carlos nas pontas, Gilberto Silva, Kleberson, Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. Comentei aqui que o jogador da Alemanha, o Ballack, estava fora da final. E no primeiro tempo, né, a Alemanha ela não só começa, como tem um primeiro tempo melhor em questões de volume de jogo, e é um primeiro tempo melhor da Alemanha nesse primeiro tempo, apesar de que, embora a Alemanha tenha essa impressão de mais volume, conseguir encaixar melhor seus ataques e neutralizar o Brasil. O Brasil, em termos de chance, ele tem, só que não são chances tão claras, né? Essas chances são com o Ronaldo, mas não são chances tão claras de gol. São aquelas chances que, como nós dizemos no Brasil, bate de xiripa, coisas assim. Não teve chances claras. Mas a Alemanha tem esse primeiro tempo melhor, né? E aí aqui, né, no segundo tempo, a Alemanha continua melhor, só que aí de uma forma o Brasil já equilibra mais o jogo. Mas eu trago essa informação aqui que a ideia do canal, enfim, se vocês verem reviews, vão ter. Eu não coloco mais pela questão dos direitos autorais, talvez eu tenha que ver melhor isso aqui. Mas vocês podem ver tanto o jogo quanto ver análises táticas muito mais elaboradas que a minha, mas eu trago coisas que a ideia de que ninguém trouxe aqui.
o Brasil estava beirando a brigas e desorganizações táticas, né? Por exemplo, aqui no Brasil e Alemanha, ali aos 14 do segundo tempo, tem uma falta do Brasil, e que se posicionam aí Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos e Ronaldo. E o Ronaldo faz a cobrança da falta. Mas antes de eu comentar isso, já estou comentando, mas no fato é que eu quero mencionar é que, bom, enfim, né, nós esperamos cobrança de falta tanto do Ronaldinho Gaúcho, do Roberto Carlos, mas não do Ronaldo. E estava uma discussão para ver quem ia cobrar essa falta. E ali, nessa cena do Roberto Carlos e Ronaldinho meio que se cumprimentando, é mais assim, ó, aí não teve leitura labial, até onde eu sei desse momento, mas foi mais ou menos assim, ó, deixa o Ronaldo bater, porque basicamente ele estava precisando muito disso, né? E obviamente o Ronaldo bate e a cobrança vai na barreira, né? Mas nem o Galvão, eu ouvi esse segundo momento com a narração do Galvão, porque alguém lembra do Ronaldo ser grande cobrador de falta? Ninguém lembra disso, gente. Isso não deve nem ter sido treinado. Isso mostra esse debate que ficou no jogo de dois jogadores que eram cobradores muito característicos, como tanto o Roberto Carlos como o Ronaldinho, que tinha feito, ou no caso do Ronaldinho, aquele gol importante contra a Inglaterra. Mas o Ronaldo não cobrou faltas. Eu acho que nem na Copa. É de se averiguar isso se o Ronaldo fez alguma cobrança de falta na Copa do Mundo em si. E nesse momento ele cobrou, mostrando uma desorganização completa no quesito psicológico da seleção brasileira. Isso é de se ver isso aos 14 do segundo tempo, quando o Brasil já tinha melhorado, mas ainda estava muito apreensivo em relação a esse gol. Aí a cobrança, né, para confirmar o momento. Eu pergunto porque eu até fiz essa questão pro ChatGPT, ele não encontrou, né, dizendo que ele não teve esse momento, mas para pontuar essa cobrança aí, que obviamente, né, foi na barreira, apesar de daqui parece quase que foi gol, mas mostrando essa desorganização no Brasil como estava. E aí acontece o gol do Brasil. Enfim, já comentei novamente do vídeo do Kahn, que o Kahn falha, provavelmente por estar lesionado, enfim. Mas como é que sai o gol do Brasil, né? O gol sai numa jogada novamente individual. O Ronaldo pressiona o zagueiro da Alemanha, e aí daí sai uma outra jogada que acaba ocasionando o gol. Então o gol pode-se dizer assim que foi numa falha dupla. Por que eu trago isso? Não para desmerecer a seleção, para alguma coisa, tanto a seleção brasileira quanto a seleção alemã. É que, taticamente, questão assim de jogo, a Alemanha estava superior e o Brasil estava apreensivo. Até essa questão do Ronaldo foi uma questão de estar ali apavorado e querer fazer algo. E no fim ele conseguiu, foi bom e a história o absolveu, vamos dizer assim. O ponto é que isso foi de jogadas individuais de jogadores muito bons, né? E, novamente, eu ressalto que eu estava vendo a narração pelo Galvão, a narração do Galvão Bueno, e o Galvão estava reclamando muito no segundo tempo que o Rivaldo não entrava no jogo, né? E porque ele realmente estava apagado. Tanto que depois dos gols, o Galvão meio que ironiza e fala: ele precisou aparecer só 2 vezes e a segunda ele nem apareceu tanto assim. Que foi quando ele ele deixa a bola passar pro Ronaldo. Já em contrapartida, o Kleberson aparece muito bem, né? O Kleberson é um dos destaques da partida. É ele que faz indiretamente a lesão no Kahn, né? Ou seja, dá pra dizer por aí que ele teria sido até o craque da partida, né? Por causa disso. E o Ronaldo é decisivo. O Ronaldo, apesar de ter essa questão da cobrança de falta, tá querendo muito o jogo. E, bom, ele que foi atrás do primeiro gol, mesmo com a falha, ele que estava ali posicionado, bem posicionado. Então o Ronaldo
Foi o artilheiro da Copa. Nesse jogo ele foi muito decisivo. Então, méritos ao Ronaldo por esse gol e por esse título. E após o gol, a Alemanha se desespera. Por exemplo, né, coloca um meia e dois atacantes. Sai o Klose, inclusive. Olhando de hoje, seria um erro tirar o Klose, até porque naquela Copa estava jogando muito bem também. Não entendi direito o porquê da saída do Klose. E entrou a Zamoa, que eu acho que ficou conhecido por alguns, mas característica porque ele é um jogador negro, né? E muita força física. Falo de jogador negro na Alemanha, né? E com todo o histórico, características, naturalizações, enfim. Por isso que eu imagino que também por isso muitos devam conhecer. Mas esse jogador foi colocado na ponta, né? Nesse jogo. E no Brasil entram no lugar do Ronaldo já no final, ali nos 90 minutos, o Denilson no lugar do Ronaldo, que ele faz o que ele fez contra a Turquia, né? E o Juninho Paulista no lugar do Ronaldinho Gaúcho também, entre aspas, quando o jogo já estava decidido. O Kaká não chega a entrar. Na transmissão na Globo é meio cômico, mas acaba com o Galvão pedindo pro Kaká entrar. Vocês podem ver aí. Mas trago isso para pontuar, né, que até o início do segundo tempo o Brasil estava meio caótico em campo. E depois do primeiro gol mesmo, fica muito, mas muito superior. A Alemanha até tem algumas chances. Tem uma defesa do Marcos, outra bola que bate na trave, mas assim são coisas quase como no Brasil no primeiro tempo, muito pontuais. O time da Alemanha entra em parafusos nesse segundo tempo depois do gol. Não consegue administrar nada. E o Brasil, eu diria mais, que se o Brasil ainda tivesse mais encaixado, poderia fazer um terceiro gol, coisa que os comentaristas, o Falcão, Casagrande, estavam comentando que seria uma possibilidade real e poderia mesmo o Brasil fazer o terceiro gol. Então teve um primeiro tempo muito, muito abaixo e um segundo tempo muito, mas muito, muito superior, podendo golear a Alemanha no segundo tempo. O Brasil penta e o resultado, entre aspas, não diz muito do que foi o jogo, mas é para dizer que futebol é assim, pessoal. Não é para desmerecer o título. Títulos são ganhos assim. Eu poderia fazer um review, e talvez eu faça de novo, do Brasil até contra a Itália, os 4-1 de 70, aquele time mágico. Nós, quando olhamos em loco as coisas, elas perdem às vezes a grande magia que nos foi apresentada desse time do Penta, que foi o último título do Brasil. Estou gravando aqui em 2025, nosso maior jejum. E não é por isso que esse time era ruim, e nem para desmerecer a Alemanha, é para não endeusar, para pontuar que o Brasil fez uma ótima Copa. Esse time era muito bom mesmo, mas talvez, né, como eu falei, o Brasil começou o primeiro tempo de uma forma deficitária, numa falha conseguiu um gol e depois controlou o jogo. Tinha questões anímicas para pontuar que esse time poderia ter perdido e continuaria sendo um grande time. Hoje a Alemanha seria penta se não fosse isso. A história, eu pontuo isso para a gente não analisar a história de forma ilusória, tanto se esse time ganhasse ou perdesse. De fato ele ganhou e foi muito bom para a população brasileira, mas se ele perdesse, a gente também teria que pontuar os méritos desse time, e talvez no caso apontar os deméritos da Alemanha. É para isso que eu fiz também esse vídeo, para desmistificar algumas coisas. E o Brasil foi penta, apesar dos pesares, com virtudes, com críticas. E o futebol é assim, pessoal, assim como a história é assim, né? E esse time está na história, enfim, de todas as Copas. Foi a última Copa que o Brasil venceu de forma muito bonita. Só que
Assim como eu pontuei da questão da história, sem tantos encantamentos, né? O jogo foram 11 homens contra outros 11 homens. E foi assim que o Brasil conquistou o Penta. É isso, pessoal. Mais um vídeo aqui do analisando um jogo da seleção. E vejam esse jogo logo para vocês analisarem, inclusive ver, não concordo com coisa, com X, com Y, com... Vejam vocês o jogo para ter a interpretação própria. E aí vocês podem me dizer sobre o que eu falei, se valeu, se foi correto ou não. É isso. Até mais, pessoal.